Hello everyone! Como estão todos vocês? Eu espero que estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, do componente de língua inglesa. Estou aqui para mais uma aula. Vamos ver a nossa aula? É a nossa aula de número 21, revisão e avaliação. É uma aula muito importante para vocês. Vamos lá para ela. E sem mais delongas, vamos logo aqui falar sobre o que são prefixes. What are prefixes? Esse é o nosso primeiro tópico. O que são prefixos? São pequenas palavras colocadas no início de uma palavra, ok? São partes pequenas lá no início que vai mudar o significado daquela palavra. Eles sozinhos, eles não vão existir, não vão ter um significado, mas basta eles se juntar com uma palavra, que a gente chama de palavra base, nós vamos criar uma nova palavra. E existe a possibilidade de nós termos prefixos e sufixos. O prefixo é uma partícula no início da palavra e o sufixo é uma partícula no final da palavra, ok? Mas hoje a nossa aula aqui, nós vamos iniciar falando sobre prefixes. Vamos aprender alguns prefixos. Olha só, o primeiro é o un. Olha só essa frase. It was unreal. Some traditions are untouchable. Without them, the Amazon would feel unfinished. Então nós temos três palavras com o prefixo un. Unreal, untouchable e unfinished. Bom, eu tenho a palavra real. A palavra real significa real. Quando eu coloco o prefixo un na frente, eu estou dando um sentido de negação, ou seja, algo que é irreal, ok? Que não é real. Untouchable. Aqui eu tenho a palavra touch, que é tocar. Aí eu tenho o sufixo able, que fica touchable, que significa tocável. E aí eu adiciono o prefixo un, que aí dá o sentido de não, o sentido negativo. Untouchable é intocável. E a última é unfinished. Eu tenho a palavra finished, que é finalizado, ok? Acabado. E aí eu tenho o prefixo un na frente, que dá o sentido de negação. Então, algo que está acabado, se eu colocar isso no negativo, vai ficar inacabado, ok? Não acabado. Olha só a definição. O prefixo un significa não ou oposto de, quando colocado antes de um adjetivo ou particípio. É muito comum para criar o sentido negativo de uma palavra. E olha só a estrutura. A estrutura é simples. Você vai usar o un mais um adjetivo ou um verbo no particípio, que vai dar o sentido oposto. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha só. The Mapinguari is unknown to most tourists. Ou seja, o Mapinguari ele é desconhecido para muitos turistas. A palavra known, esse aí, o K-N-O-W-N, significa conhecido. Quando eu coloco o prefixo un, vira desconhecido. The river is unsafe for swimming during the rainy seasons. Ou seja, o rio ele não é seguro para nadar durante a estação de chuvas, ok? Eu tenho a palavra safe, que é seguro, unsafe, não seguro, é o oposto, né? This plant is uncommon in other parts of Brazil. Esta planta, ela é incomum em outras partes do Brasil. Eu tenho a palavra common, que é comum, adicionei o prefixo un, e aí dá o oposto. Algo que não é comum é incomum. Ok? Bom, o prefixo un tem esse sentido de negação, oposto de. Vamos ver um outro prefixo. Este aqui é bem simples, olha só. É o re, ok? I wanted to retake some pictures of the Curupira statue we saw last year. Didn't you redo the whole photo album already? I found the fisherman retelling the Boto Cor-de-Rosa story to a group of kids. Então eu tenho três palavras aqui: retake, redo e retell, ok? Bom,
Aqui é take pictures. Take pictures é tirar fotos. Se eu falo retake, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu vou tirar novamente. Depois eu tenho a palavra redo. Eu tenho o verbo do, que é fazer, ok? Redo é quando eu vou refazer. E retell, eu tenho ali retelling, que está no ing, né? Que só o tell é contar, no caso aqui contar a história, ok? E o retell é quando eu tenho que recontar. Olha só a definição desse prefixo. O prefixo re indica repetição, retorno a um estado anterior, significa novamente ou de volta. E a sua estrutura é muito simples. Nós usamos o re mais um verbo, que aí vai dar uma ideia de ação repetida. Olha só, mais alguns exemplos. We will revisit the festival next year. Nós revisitaremos, nós vamos visitar novamente o festival no próximo ano. They had to rebuild the wooden bridge after the flood. Eles tiveram que reconstruir. Tem a palavra build, que é construir, rebuild, reconstruir. A ponte após a inundação. The artists will redesign the costumes for the Boi Bumbá. Os artistas irão redesenhar as fantasias para o Boi Bumbá. Design, né, que aí no caso é no sentido de fazer o design, de desenhar, né, e redesign é fazer novamente isso aí. Ok? Então, o re é quando a gente vai refazer, tem que fazer novamente, beleza? Vamos para um outro prefixo. Agora eu vou falar do pre. O pre é muito simples, bem parecido com a língua portuguesa. Ó. The legend started in prehistoric times. Eu tenho a palavra historic, que é histórico, e eu adiciono o prefixo pre, que é pré-histórico. Então, é algo que acontece antes, ok? Olha só a definição. O prefixo pre significa antes ou anterior a, no tempo ou na ordem. Olha aí a estrutura, ó. Pre mais substantivo ou adjetivo, que vai significar evento ou estado que ocorreu antes. Vamos ver alguns exemplos. This area has pre-Columbian rock carvings. Esta área ela tem as marcas, né, pré-colombianas. Então tem o tempo colombiano, pré-colombiano. The shaman performed the preparation ritual before the ceremony. Muita atenção neste exemplo, ok, gente? Por quê? Nem sempre, só porque começa com pre, ok, a gente vai falar que é um prefixo. Neste caso aqui, é apenas uma palavra, preparação, porque não existe a palavra paração, por exemplo, para ter algo pré, né? Preparação, não existe. Existe a ação e aí tem uma pré-ação, mas uma preparação, não. Então, nem toda vez que você vê a palavra pre na frente, vai querer dizer que é um prefixo. Então, tomem cuidado aqui com este exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui não é um prefixo, ok? Olha esse último exemplo. There are pre-dawn sounds in the forest that are magical. Então, há sons antes do amanhecer na floresta que são mágicos. Então, eu tenho dawn, que é o amanhecer, pre-dawn é o antes do amanhecer. Ok? Ficou claro? Vamos para o prefixo ear. Olha só. The only irregular thing was that a tourist interrupted. That's irresponsible. Olha só, eu tenho a palavra regular, que é regular, e aí eu coloco ear na frente, vira irregular, ou seja, irregular. Responsible, que é responsável, eu jogo ear na frente e vira irresponsible, irresponsável. Vamos ver a definição para o ear. O prefixo ear é uma forma do prefixo in, não, usada antes de palavras que começam com R, que significa também não ou sem. A estrutura é ear mais o adjetivo que dá um sentido negativo. Olha só os exemplos. Some river paths are irreversible after the flood season. Irreversible significa irreversível. It is irreplaceable to have elders telling the traditional story.
Irreplaceable é insubstituível. His fear of the forest is irrational. Irrational é irracional, algo que não é racional. Vamos fazer um apanhado de tudo que a gente viu aqui dos prefixos? Vamos lá. Olha aí, ó. Eu tenho o prefixo an, que significa oposto de, né? O re, que é novamente ou de volta. O pre, que é antes ou anterior. E o ear também significa não, antes de palavras com R. E aí vocês conseguem observar, né, todos os exemplos que foram tirados aí as palavras que foram tiradas dos exemplos, né, com as suas traduções aí ao lado, ok? E alguns outros exemplos para vocês. Bem simples, né, gente? Vamos dar continuidade? Gostaria de falar agora para vocês sobre reading techniques, que são técnicas de leitura. Vocês que vão fazer vestibular, avaliações, é muito útil não só para a língua inglesa, mas também para qualquer texto que você se deparar. Primeira coisa é a técnica de skimming. A técnica de skimming é uma técnica para entender rapidamente ali a ideia geral do texto, ok? Você vai pegar o superficial. Vem do verbo skim. O verbo skim é você tirar a nata. Não tem quando você deixa o leite por um tempinho e aí fica aquela nata em cima, né? Aí você retira aquele superficial. Então é mais ou menos isso que nós vamos fazer com o texto. Nós vamos tirar o superficial, tentar entender ali o texto por completo. Nós temos que focar no título, palavras-chave, primeira e últimas frases dos parágrafos, ok? As imagens, ok? Elas são muito importantes. Nós vamos ignorar detalhes menores, porque aqui a ideia é a gente pegar o todo. Outra técnica de leitura é o scanning. O scanning é uma técnica para você localizar também rapidamente informações específicas. Enquanto o skimming é a ideia geral, o scanning fala de informação específica. É como se fosse uma máquina de escanear, né? A máquina de escanear, ela vai passando por tudo ali, pegando detalhes, ok? Então você vai deslizar os seus olhos, você vai observar o cabeçalho, listas, tabelas, números são muito importantes, ok? Quando a gente está estudando scanning. Uma técnica muito simples de se utilizar, ok? Eu aconselho que quando vocês forem fazer avaliações, vocês leiam a pergunta e depois vão no texto procurar, ao invés de ler o texto todo e depois responder, ok? Então, não leia o texto logo, entenda a pergunta, saiba o que quer e depois corre no texto e aplica a técnica de scanning, que eu tenho certeza que vai dar certo. Nós temos que prestar atenção nesse ponto 3 aqui, olha só, são os cognates. O que são cognates? Aquelas palavras, né, semelhantes no nosso idioma, palavras de outro idioma que são semelhantes com a nossa. Aqui eu estou falando de inglês e português, aquelas palavras em inglês que se parecem com o português, ok? Mas atenção, olha só, elas podem ser perfeitas ou falsas, os cognatos perfeitos e falsos. O que são cognatos perfeitos? Aquele que eu falo assim, ó, family, família, doctor, doutor. Então, esses são perfeitos. Mas existem os falsos, como, por exemplo, relative, não é relativo. Relative é o seu parente, ok? Parents não são os seus parentes. Parents são os seus pais. Então, são cognatos falsos. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Vamos praticar? Trago um texto aqui para vocês, né, sobre Protecting the Amazon and Human Rights Issue, que é proteger a Amazônia, né? Olha só, primeira coisa, aplicando a técnica de skimming, vamos observar a imagem. A imagem diz muita coisa. Nós podemos observar aqui que nós temos uma terra, não é? Desmatada. Nós temos a palavra, vamos ver o título, ó, Protecting the Amazon, protegendo a Amazônia, terra desmatada, protegendo a Amazônia. Então o texto vai estar falando sobre o quê? Sobre o desmatamento, ok? Sobre a nossa floresta.
Olha aqui, marquei para vocês várias palavras cognatas. É isso que você tem que fazer. Olha aí, nós temos illegal, que é ilegal, biodiversidade, indígena, violar, população, cultura. Então, algumas palavrinhas aqui simples. Conservação, organização internacional, ativista, proteger, ecossistema, comunidades locais. Então, vocês precisam prestar atenção aos cognatos, como eu acabei de falar para vocês. Olha só, colaboração, governo, comunidade, futuro, Amazônia. Então, são palavras, né, que vão lhe ajudar bastante na hora de você tentar ler e entender um texto, ok? Bom, fazendo um apanhado aqui do que a gente viu, skimming. O que é skimming? É uma leitura rápida, você vai entender a ideia geral do texto. Scanning é uma leitura rápida, mas você vai procurar informações específicas. E cognates, você vai procurar aquelas palavrinhas que se parecem num outro idioma, ok? Muito simples de se aplicar. Isso vai ajudar vocês bastante na hora de resolver questões de textos. E olha só, vou trazer para vocês aqui esse texto. Se eu pego o texto, eu vou marcar aqui, né? Olha só, conservation, Amazon, degradation, human e assim em diante. Qual é a técnica que eu estou utilizando? Esta aqui, ó, é a técnica de cognates. Eu estou tentando identificar os cognates. Lembra que eles são muito úteis para você compreender o texto. Uma vez que você acha os cognates, o que você vai fazer? Ver as palavras que você já conhece na língua inglesa também. Vamos dar continuidade. Olha só esse outro texto. Aí eu trago aqui para vocês, né, as palavras, ó, deforestation. Aí eu tenho deforestation novamente. Eu tenho vários números, ó, 2023, 15 mil, 20%, 70%. Olha só, destruction, 30%, 50%, degradation. Então, olha só, vocês puderam observar, eu vou voltar o texto aqui para vocês, ó, que nós temos a deforestation, depois repete deforestation, olha a palavra que vai aparecer depois, ó, na sequência do texto. Vai aparecer destruction e degradation, são palavras-chave. E também eu estou vendo os números. Qual é a técnica? É a técnica de scanning, ok? Scanning é essa técnica aí que você vai procurar informações específicas no texto, ok? Vamos lá dar continuidade e falar sobre um último tópico, que é reported speech. O que é reported speech? É a forma de relatar o que alguém disse, sem repetir exatamente as mesmas palavras. No inglês, mudamos o verbo de acordo com o tempo verbal original. Eu gosto de falar que o reported speech é a fofoca, ok? Olha aí, ó. Eu tenho aqui para vocês essa frase, ó. O Solomon disse, I will help you. O Solomon falou, eu vou te ajudar. E quando eu vou reportar o que eu falei, eu vou mudar algumas coisinhas. Eu vou chegar lá e ei, ele disse que ele me ajudaria. Então, é como se eu estivesse contando essa fofoca para alguém. Vocês observaram que nós tivemos mudanças aqui, ó. I will help virou would help. Por quê? Muito simples. É porque a mudança no simple future, ela vai acontecer quando você passa para o reported speech. Toda vez que nós relatamos uma frase no futuro com will, nós vamos transformar esta frase com would. Vamos ver alguns exemplos. Olha só. Solomon, she will travel tomorrow. Então, he said that she would travel tomorrow. Ela viajará amanhã. Ele disse que ela viajaria amanhã. Então, will vai virar would. Potira, I will call you later. Te ligarei mais tarde. Ela disse que ela ligaria mais tarde. Ó, she said she would call. Will virou would, ok? Atenção, porque os pronomes mudam de acordo com quem fala, beleza?
Bruno, I will study. O Bruno que falou, I will study. Então, eu vou falar, ele quem? O Bruno. Ele disse que ele quem? O Bruno. Estudaria. Aí a Cris, I will study. A Cris que falou agora, eu estudarei. Então, ela quem? A Cris. Ela disse que ela estudaria, beleza? Vocês devem prestar atenção a alguns marcadores de tempo também que eles podem mudar. Por exemplo, o tomorrow, ele pode virar the next day, que tomorrow é amanhã, the next day é no outro dia. Next week, que é a semana que vem, pode virar the following week. Potira disse, I will start a project next week. Então, Potira. She said, porque é a Potira que disse, she, que ela, o will vai virar would, e o next week vai virar the following week. Ok? Então, o reported speech, muito simples. Basta você prestar atenção nos pronomes e também fazer a mudança do verbo will para would. E assim é só sucesso, ok? Espero que vocês tenham captado aí a mensagem e a gente se vê numa próxima oportunidade. Bye, bye.